E o Clube de Regatas do Flamengo está deixando a mídia desesperada com o nível do Flamengo no mercado da bola para 2024. Comentaristas vão à loucura com a chegada de Nicolás de la Cruz e também de Léo Ortiz no Flamengo. Flamengo ainda busca camisa 10. Campeão da Copa Libertadores da América, o vice-presidente de futebol Marcos Braz quer muito a contratação desse jogador. Vou falar sobre as 5 contratações mais caras da história do Clube de Regatas do Flamengo. Situação envolvendo o nosso meia Giorgian de Arrascaeta, que concedeu entrevista lá no Uruguai e falando sobre o passagem dele pelo Flamengo, sonho realizado. Tem muita coisa para conquistar ainda. Por se falar em Arrascaeta, Lucas Moura do São Paulo rasgou elogios ao nosso camisa 14 uruguaio Giorgian de Arrascaeta e elegeu o Arrascaeta aí como o melhor perna direita. Olha só, o Lucas Moura realmente aí falando sobre o nosso meia Giorgian de Arrascaeta, rasgando elogios ao nosso Arrascaeta. Comentarista rasga elogios a contratações do Flamengo, principalmente de Léo Ortiz, e diz que o Léo Ortiz vai se encaixar como uma luva nesse elenco do Flamengo. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, a situação envolvendo Gustavo Scarpa. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo, aproveita. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa moral pra gente, inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. E sempre ligadaço nas informações do nosso Mengão, queridão. Vou estar sempre atualizando a partir de agora a situação do nosso mais querido Brasil no mercado da bola e outras situações. Vou começar falando sobre o nosso meia Giorgian de Arrascaeta, que ontem ele deu uma entrevista lá na Rádio Uruguaia e falou sobre a passagem dele pelo Flamengo, o sonho que ele tinha desde criança, desde chiquitito lá, quando pequeninito, quando era criança, de poder conquistar a Copa Libertadores da América, conquistar e jogar também no exterior, e esse sonho foi realizado, mas só que não para por aí, porque pela grandeza do Flamengo, o Arrascaeta sempre tem um incentivo de poder conquistar ainda mais com o manto sagrado. Olha só o que nosso meia uruguaio Arrascaeta falou. Quando o tempo vai passando, vai se aprimorando algumas coisas. Vamos colocando objetivos e bom, um dos maiores que eu tinha desde chiquitito, ou seja, desde pequeno, era ganhar a Libertadores. Também ganhamos o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, sendo assim 2 pelo Cruzeiro, que foi algo fantástico. Mas vim para um clube como o Flamengo conseguir conquistar tudo isso era um objetivo muito grande. Graças a Deus, pude conquistar muitos títulos desse Arrascaeta. Em entrevista ao canal uruguaio, é tudo um tema. Arrascaeta ainda falou o seguinte: desde pequeno sempre pensamos em jogar no exterior, atuar em grandes equipes, ter êxitos. Logicamente, tivemos que passar por muitas coisas. Mas se eu parar para pensar e olhar a trajetória, me sinto feliz e muito satisfeito por tudo que conquistamos, mas tenho muita coisa por ganhar ainda. Estou em uma grande equipe e a pressão para ganhar todos os anos é muito grande. Ainda na entrevista, o nosso meia Giorgian de Arrascaeta respondeu se tem sonho de jogar na Europa. Porém, o meia foi bem realista, reconheceu que é difícil ser contratado por um time de ponta com 29 anos. Além disso, o camisa 14, segundo o próprio, só atrairia a atenção de clubes que brigam por classificação em Copas ou contra o rebaixamento. Portanto, a realidade do Flamengo, que luta por troféus todos os anos, motiva o uruguaio a seguir no mais querido. Além disso, o meia citou a proximidade da família como ponto fundamental, já que o país de origem é vizinho ao Brasil, ou seja, os parentes podem fazer visitas a qualquer momento. Lembrando que o nosso meia Giorgian de Arrascaeta está de férias no Uruguai neste momento. Tem casamento marcado para acontecer no próximo dia 29 agora de dezembro. Vai ser sensacional. Parabéns para o nosso meia Giorgian de Arrascaeta. Mas não é só eu que vou dar parabéns, porque o Lucas Moura do São Paulo, ele elegeu o meia Giorgian de Arrascaeta como o melhor perna direita do Campeonato Brasileiro. O atleta do time do Morumbi foi perguntado em brincadeira popular na internet qual seria o jogador perfeito do Brasileirão, apontando o principal destaque em 5 quesitos. E olha só o que ele falou: o jogador perfeito para Lucas seria a perna direita de Giorgian de Arrascaeta,
perna esquerda de Hulk do Atlético Mineiro, habilidade de Ferreirinha no Grêmio, velocidade de Endrick no Palmeiras e faro de gol de Caleri do São Paulo. Tá aí, né? O Lucas Moura elogiando bastante aí esse potencial do nosso meia Georginho da Arrascaeta, e vamos torcer para dar tudo certo. A Arrascaeta aí, né, segue no nosso Mengão queridão, as especulações de Arrascaeta, mundo árabe, tudo e muito mais, mas não tem essa não. Especulações vai chegar, agora o Flamengo não vai negociar o nosso meia Georgiano de Arrascaeta, beleza? O Flamengo está no mercado, o Flamengo já acertou com Dela Cruz, o Flamengo acertou com Léo Ortiz, o Flamengo vai anunciar esses dois atletas, inclusive eu vou falar sobre isso a partir de agora, mas vamos falar primeiramente sobre as 5 maiores contratações da história do Flamengo, ou seja, as 5 contratações mais caras da história do Clube de Regatas do Flamengo, incluindo agora a chegada de Nicolás Dela Cruz. Primeiro, Gerson, que foi contratado por 92 milhões de reais. Segundo, o centroavante Pedro, 87 milhões de reais. Terceiro, Everton Cebolinha, que foi contratado por 87 milhões de reais, também o mesmo valor de Pedro. Nicolás Dela Cruz está na 4ª posição com 79 milhões de reais. Na 5ª colocação ficou aí Gabriel Barbosa por 78 milhões de reais. Tá aí as 5 contratações mais caras da história do Clube de Regatas do Flamengo. O Flamengo já acertou a contratação de Nicolás Dela Cruz, que está aí ocupando a 4ª posição das contratações mais caras da história do Clube de Regatas do Flamengo. Lembrando sobre Nicolás Dela Cruz, quando o Flamengo vai anunciar o Nicolás, Henrique? O Flamengo vai anunciar o Nicolás Dela Cruz depois de sexta-feira. Provavelmente no Natal, tanto o Nicolás como Léo Ortiz, o Flamengo deve anunciar essas 2 contratações depois do jogo que acontece entre River Plate e Rosário Central na próxima sexta-feira. Isso porque o Flamengo entrou em acordo com o Nicolás Dela Cruz para anunciar a contratação apenas após a final do Troféu dos Campeões entre River Plate e Rosário Central. O Uruguai decidiu esperar o término da decisão pelo respeito ao time de Buenos Aires, clube em que conquistou Libertadores em 2018. A apresentação de Nicolás Dela Cruz no Flamengo deve acontecer de fato em janeiro, ou seja, o elenco do Flamengo se reapresenta no dia 8 para iniciar a pré-temporada 2024. E há tudo para a apresentação de Nicolás Dela Cruz também acontecer na segunda-feira, dia 8, quando o elenco do Flamengo se reapresenta. Por ter acordo fechado com o Uruguai, o Flamengo espera ter Dela Cruz no dia 8 de janeiro no CT do Ninho do Urubu. Esta é a data que a comissão técnica definiu a reapresentação do elenco para começar a pré-temporada de 2024. O primeiro duelo acontecerá em 17 de janeiro contra o Audax pelo Campeonato Carioca. Então aí, data basicamente já definida da apresentação de Nicolás Dela Cruz, não está ainda confirmada, mas há tudo para acontecer no dia 8 de janeiro, a apresentação de Nicolás Dela Cruz no mais querido Brasil. O Flamengo também segue aí realmente já alinhando as papeladas para fazer o anúncio da chegada do zagueiro Léo Ortiz, que o Flamengo está fechado com o jogador. O Flamengo está em acordo fechado com o Red Bull Bragantino, e nesse momento os comentaristas estão indo à loucura com essas 2 contratações, gente. Jornalistas, a mídia não só brasileira, mas também a mídia internacional estão desesperados. Jornais argentinos estão aí destacando a chegada de Nicolás Dela Cruz, situação envolvendo o nível do Flamengo no mercado da bola para 2024. E olha só, o Flamengo não vai parar por aí não. O Flamengo não vai parar por aí, hein? Tem coisa ainda boa para chegar por aí. Camisa 10 que está chegando, Marcos Braz quer muito essa contratação. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas o jornalista Pet, ele analisou o futebol do zagueiro Léo Ortiz e falou que o zagueiro vai se encaixar como uma luva no mais querido Brasil. E ele falou o seguinte: é um bom zagueiro que defende bem, é um zagueiro habilidoso, daqueles que eu gosto, que toca no goleiro, sai jogando pela lateral, ele também faz gol, consegue avançar legal, fazendo uma transição ofensiva boa. É um zagueiro pronto, talvez não seja titular no primeiro momento, mas vai buscar sempre a titularidade. Léo Ortiz é um zagueiro que vai buscar a titularidade
a todo tempo. Tite conhece o jogador, vai cair como uma luva no Flamengo, disse Pet em programa do Coluna do Flamengo. Então aí, realmente aí são duas baitas contratações do Flamengo. Flamengo realizando aí essas contratações e olha só, hein? Flamengo avança para ter Gustavo Scarpa. O Flamengo avança para ter Gustavo Scarpa. Lembrando que a chegada de Gustavo Scarpa, camisa 10, campeão da Copa Libertadores da América, hoje está no Olympiacos da Grécia, pertence ao Nottingham Forest da Inglaterra. O jogador não teve uma boa passagem pelo clube inglês, foi emprestado para o Olympiacos da Grécia, também não tem, vem tendo aí realmente um bom rendimento lá, e não descarta, mesmo neste momento, que tendo o desejo de continuar no futebol europeu, ele não descarta retornar ao Brasil para jogar no Mengão Queridão. O departamento de futebol do Flamengo aguardava o aval do presidente Rodolfo Landim, que já autorizou o departamento de futebol gerido por Marcos Braz e Bruno Spindel a avançar e tentar convencer Gustavo Scarpa. O Flamengo vai ter que convencer aí Gustavo Scarpa, vai ter que vencer a concorrência, porque não é fácil. O jogador tem outros clubes interessados na contratação do jogador. Inclusive, a matéria trazida lá no Bola VIP diz o seguinte: o vice-presidente de futebol do Flamengo quer muito Gustavo Scarpa, ex-Palmeiras e atualmente no Olympiacos da Grécia, onde é o camisa 10. Braz é fã do futebol do jogador e acredita que ele se encaixará perfeitamente no elenco rubro-negro sob o comando de Tite. Apesar do desejo de tê-lo na equipe, o mais querido terá que vencer a concorrência e convencer o craque a retornar ao futebol nacional. Já que inicialmente a intenção do jogador era permanecer no futebol europeu, mas a falta de oportunidade e sequência que vem tendo pode acabar fazendo ele mudar os planos. Com isso, o Flamengo vem trabalhando nos bastidores para seduzir o jogador e convencê-lo a atuar no mais querido em 2024. Inclusive, o Flamengo já vem preparando uma proposta para apresentar ao Nottingham Forest da Inglaterra, clube que detém os direitos econômicos de Gustavo Scarpa. Os torcedores estão bastante animados com essa chegada do jogador. E, inclusive, a mídia já vem falando, Gustavo Scarpa no Flamengo. Aonde o Flamengo vai parar? Ninguém vai realmente competir com o Flamengo. Os caras estão desesperados, os caras estão espantados. E agora o Flamengo vai avançar por Gustavo Scarpa. O Flamengo tem outros nomes também na mesa, como já deixei aqui no último vídeo da manhã. Deixei aqui tudo detalhado, laterais esquerdos, laterais direitos, listas que o Flamengo tem para escolher para reforçar o nosso Mengão Queridão. Situação envolvendo mais um centroavante, situação envolvendo mais um ponta direito pedido por Tite, situação envolvendo mais um zagueiro, mais um volante e mais um meio-campista, nesse caso o Gustavo Scarpa. Esse é a bola da vez e esse é o próximo passo do Flamengo. A gente aguarda o que deve acontecer e eu vou deixar você sempre muito bem atualizado de tudo o que acontece no nosso rubro-negro mais amado e mais querido Brasil, o nosso clube de regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão, nosso Mengão Queridão. Valeu? Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço a todos, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fico com Deus, até mais, saudações rubro-negras.